vai fazer a ponte para você entender oração adjetiva, primeira coisa que você tem que lembrar, sempre que ouvir falar sobre advérbio, que advérbio é uma classe gramatical invariável. Muito boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live aqui do canal Português com Edson. Eu sou o professor Edson e aqui a gente discute as dicas, as estratégias para que você consiga acertar 80% de português com menos de 20 horas de estudos e com isso obter a sua aprovação em concurso. E hoje é a vez da banca CETRED, né? Gabaritando de português da banca CETRED, que é a banca confirmada para realizar o concurso da Prefeitura de Icapuí, estado do Ceará. Certo? Então, se você vai se preparar para a banca CETRED, fica comigo, porque hoje eu vou responder questões que são muito comuns nesta banca, tá certo? Então, seja novamente muito bem-vindo. Já deixa seu like, se inscreve no canal para você receber mais notificações dos meus vídeos, das minhas lives, tá certo? Então vem comigo, daqui a pouquinho eu vou iniciar e vou responder 5 questões desta banca aqui, tá bom? Boa noite aí ao Eduardo, a Eliane que está nos acompanhando, já deixe aí sua mensagem, participe. O projeto Português com Edson é um projeto feito para você, que vai fazer com que português seja o seu grande diferencial nas provas de concursos públicos. Desde já, pode contar comigo, estou à sua inteira disposição, tá certo? Passando também a programação, né? Na próxima semana vai haver mais 2 lives bem especiais. Segunda-feira vai ter simulado comentado de concordância verbal e nominal. E no domingo, uma live bem bacana, um simulado comentado da banca FGV, para você que está se preparando para a Polícia Militar do Ceará e outros concursos, que a FGV é a banca organizadora, tá bom? O que eu posso falar sobre a banca CETRED é uma banca bem tradicional, certo? Em relação a aspectos gramaticais, ok? Então, ela costuma cobrar muita parte básica do português, tipos de substantivo. Então você vai ter que estudar substantivo sobrecomum, comum de 2 gêneros, epiceno, substantivo primitivo derivado. Então ela pega muito essa parte básica, né, do estudo de português para concursos, tá bom? Então, se você vai fazer o concurso, fica comigo, porque você vai aprender muita coisa hoje para a banca CETRED. Não só para ela, mas você que também está se preparando e quer aprender ainda mais português, serve também para você, tá certo? Um abraço aí ao Sebastião, que está nos acompanhando agora. Então vamos nessa, vamos para a nossa primeira questão, voltada para a banca CETRED. É exatamente aí uma questão que pega o aspecto relacionado a tipos de substantivo. Substantivo comum, substantivo sobrecomum e substantivo epiceno, tá bom? Vamos então lá para a nossa primeira questão, tá certo? Para a nossa primeira questão, um abraço aí a Ana Oliveira, a Renata também, tá nos acompanhando, beleza? Então, olha só, esse tipo de questão aqui, em que ele pergunta, né, se você pegar as provas da CETRED, você vai ver que é comum a cobrança de questões de substantivo sobrecomum, substantivo comum de 2 gêneros e substantivo que? Epiceno. Aqui nós temos uma classificação sobre substantivo e ele coloca o quê? Ele coloca os exemplos e pede para você marcar respectivamente, tá bom? Então vamos aqui bem rapidinho para eu explicar para vocês o seguinte. Veja só, vamos para cá. Eu vou ter aqui o substantivo. Eu vou ter aqui o substantivo e você vai me dizer assim. O substantivo ele é o quê? Ele é a classe gramatical, né? É a classe principal
que denomina o que, professor? Vai denominar os seres e vai denominar as coisas, né? Denomina seres, denomina as coisas. Nós temos aqui uma divisão chamada de substantivo. Substantivo. Olha só que macete que eu vou dar para vocês. Ó. Substantivo chamado de substantivo sobrecomum. Sobrecomum. Certo? Vamos começar por ele. O que é que você vai memorizar? Você vai memorizar isso aqui. O substantivo sobrecomum é aquele que, né, ó, o substantivo, ele vai ser igual tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Então, o substantivo sobrecomum, tanto o gênero do substantivo vai servir para o masculino quanto para o feminino. Então, você vai memorizar assim. Sobrecomum é um, ou seja, é um artigo apenas, ó, é um artigo apenas, certo? É um artigo apenas, certo? Em relação a quê? Ao substantivo. É um artigo apenas em relação ao substantivo. Ou é o artigo masculino, os, ou é o artigo feminino, as. Então, nós temos o quê? Sobrecomum, haverá apenas um artigo. Ou é o artigo os, ou é o artigo as. Então, por exemplo, se você pega a palavra, vamos pegar por exemplo aqui, ó, a palavra anjo. Então você vai fazer assim: a palavra anjo, ela aceita os dois artigos, o masculino e o feminino, ou aceita apenas um artigo? Aceita apenas um artigo, é o artigo o. Não existe a anja, não existe, né, a anja, não. Então nós temos o mesmo substantivo, só que eu só consigo antecipar um artigo. Ou é o masculino, o os, ou é o feminino, as. Então o sobrecomum, ele é esse aqui. Outro exemplo aqui para você entender é a palavra criança. A palavra criança é um substantivo sobrecomum, porque você não tem como usar o artigo o e o artigo a, né? Os dois ao mesmo tempo. Você só vai dizer o quê, ó? A criança, ó. A criança. Você não vai falar o criança, não, é a criança, certo? Então assim nós vamos ter o mesmo substantivo, anjo, criança, e vamos ter apenas um artigo, ou masculino, ó, ou você vai usar o artigo masculino, ou vai usar o artigo feminino. Você vai memorizar como? Ele só aceita um, ó, olha que dica, sobrecomum. Ele só aceita um dos artigos, certo? Um dos artigos. Vamos para o próximo agora, que é o comum de dois gêneros. Olha, comum de dois gêneros. Como é que eu memorizo isso? Pega a palavra dois. Pega a palavra dois. Então agora você vai ter o mesmo substantivo, só que aí ele aceita o quê? Ele aceita os dois artigos. Ele aceita tanto o artigo masculino quanto o artigo feminino. Ele aceita os dois. Então, no de cima, ó, você tem o ou. Ou é um ou outro. Aqui no comum de dois gêneros, você tem tanto o e, você tem o quê? Tem a ideia do e. Os dois artigos. Então, embaixo, o que vai determinar se é masculino ou feminino é o gênero do artigo. Então, por exemplo, se você pega a palavra artista. A palavra artista, para você saber se é masculino ou feminino, você perceba que o que vai diferenciar é o artigo.
Então perceba que no comum de dois gêneros, aceita os dois, aceita tanto um quanto o outro. No de cima, só aceita um. Ó. Você não tem como falar a anjo ou a anja. Não tem como falar ó criança. Não, só tem um artigo para o substantivo. Comum de dois gêneros, aceita os dois. Ó. Aceita tanto o masculino quanto o feminino. Certo? Então nós vamos ter o mesmo substantivo. Vamos pegar outro exemplo aí, que é o substantivo estudante. É outro exemplo, ó, estudante. Tanto é usado para o masculino, o estudante, quanto para o feminino, a estudante. Então, o que é que você vai fazer para diferenciar um do outro? É só você observar se ele aceita só um ou se ele aceita o quê? Se ele aceita os dois. Tá bom? E o outro é usado para animais. O outro é o substantivo epiceno, né? O substantivo epiceno é aquele que você vai estar relacionado a animais, né? Ok? Então aqui nós vamos ter o quê? Substantivo epiceno vai ser aplicado para animais quando a distinção do gênero se dá pela relação de macho e pela relação de fêmea. Então, quando você tem, por exemplo, o jacaré, você vai ter deixa eu tirar aqui, ó. Você vai ter cobra. Então, para você saber o gênero, você vai colocar, ó, cobra macho e cobra fêmea. Certo? Então, epiceno é usado para animais. Comum de dois gêneros, só um artigo. Desculpa. Sobrecomum, só um artigo. Comum de dois gêneros, vai pela regrinha dos dois artigos. Certo? É uma coisa bem básica. Dá para treinar por esse esquemazinho aqui. Vocês conseguem acertar tranquilamente, tá bom? Então, quando você vai para a questão, vamos começar, ó. Sobrecomum, você vai marcar como? Só aceita um artigo, ou masculino ou feminino. Comum de dois gêneros, aceita o quê? Aceita os dois artigos. Você tanto pode botar um quanto o outro. E epiceno é para animais, né? Epiceno é para animais. Então, ó, peixe fêmea. Então, ó, o epiceno ele é demarcado pela relação, né? Cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea. Então, aqui, ó, é o item que é o item 3, né, ó. Aqui nós temos o item 3 começando, né, ó. Peixe fêmea e peixe macho. É um substantivo epiceno, usado para animais. Usado para animais. É isso? Ok. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Ó, artista, vamos dividir aqui, ó. Artista, pessoa, vítima e fã. Aí você vai observar o uso do artigo. Ó. O artista. Artista você consegue dizer como? Você consegue falar assim, ó. O artista, a artista. Aqui você consegue falar a pessoa, a vítima. Aqui você consegue falar o fã e a fã. Tá vendo? Então, ó. 2, 1, 2. Então, se tem um é o quê? Como é que chama? Sobrecomum. Se aceita os dois artigos é o quê? Comum de dois gêneros. Tá vendo? Então, o que vai determinar se artista é masculino ou feminino é o uso do artigo. O artista ou a artista. Agora, pessoa e vítima, veja que só há a possibilidade de usar um artigo, né? É a pessoa, não existe o pessoa. É a vítima, não tem o vítima. Então, como só aceita um artigo, é sobrecomum.
Tá dando para compreender isso? Comenta aí, deixe sua mensagem se você compreendeu essa dica para você acertar. E fã, você consegue falar o fã e a fã. Não é assim? Então aqui eu vou ter, ó, a sequência vai ser... vamos lá. A sequência vai ser 3. Aí eu tenho o artista, artista é 2, comum de 2 gêneros. 2. Pessoa e vítima é 1, que é sobrecomum. E o fã, a fã, como aceita os dois, é comum de 2 gêneros. Bom, então, respectivamente, nós temos 3, 2, 1, 1, 2. 3, peraí. 3, 2, 1, 1, 2, né? Ó. 3, 2, 1, 1, 2, ó. A resposta da 1 é a alternativa de letra C. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe importante, que é sobre a palavra cônjuge. É sobre a palavra cônjuge. A palavra cônjuge, ela é masculina, é uma palavra masculina e ela é uma palavra sobrecomum, ou seja, comum é um, o artigo é igual, então a relação é o cônjuge. Então não existe a cônjuge. Então fique atento quando eu falar assim, por exemplo, ó, ela é. Eu não posso dizer ela é a minha cônjuge. Eu não posso dizer isso. Ela é a minha cônjuge. Não, porque cônjuge é masculino. Então o correto é você falar ela é meu cônjuge. Ó, ela é meu cônjuge. Ah, professor, mas é ela. Mas o detalhe é a palavra cônjuge. E você vai observar isso. Tranquilo, meu aluno? Então, só para você entender um pouquinho sobre essa relação, certo? Ok. Vamos para a próxima. Questão 2. Ela diz assim, ó. A expressão nunca esqueceu dessa pedra pode parecer correta, mas contém um erro de. Aí ele colocou regência, concordância. Olha que interessante você dominar os conteúdos, saber o que cada conteúdo desse expressa, né? Ó, quando se diz regência, regência é o emprego de preposição. Regência é o emprego não de preposição. Regência verbal está relacionada a verbo. Regência nominal está relacionada a nome. Concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito, né? O verbo concorda com o sujeito da oração. Concordância nominal é a concordância entre os nomes. E colocação pronominal é o uso do pronome em relação a, por exemplo, ênclise, a próclise e a mesóclise, por exemplo. Tá bom? Então, sem mais delongas, a resposta desta questão 2 é a letra A por um detalhe. Preste atenção. Regência verbal. Esse verbo aqui, esqueceu, ele é um verbo muito cobrado em provas, porque você vai ter aqui, ó, esquecer, recordar e lembrar. Esses 3 verbos aqui, eu tenho um grande carinho por eles, porque as pessoas pensam que sempre você vai usar preposição do verbo lembrar, ou seja, quem lembra, lembra de. Mas preste atenção. O verbo lembrar, esquecer, recordar, ele pode ser verbo não pronominal e ele pode ser verbo pronominal. E aqui você vai aprender a regrinha do tudo ou nada. Quando ele é não pronominal, é porque não vai aparecer os pronomes. Me, ti, si, nos, us, certo? Esses pronomes. Então, como é que vocês vão analisar? Quando for não pronominal,
vai ser o quê? Vai ser sem pronome, então vai ser igual sem preposição. Aqui é diferente. Quando for pronominal, vai aparecer o mi, o ti, o si, o nus, o vos, vai aparecer, certo? Então, quando for pronominal, ou seja, com pronome, vai ser igual com preposição de. Então, observe a relação. Tem pronome, tem preposição. Com pronome, com preposição de. E aí você vai lembrar de uma musiquinha que é: para ter pronome tem de ter preposição. Para ter pronome tem de ter preposição. Então você vai observar a regra do tudo, que eu tenho pronome e preposição, e a regra do nada, sem pronome, sem preposição. Então, por exemplo, se eu falo para vocês aqui, se eu falo para vocês, esqueceram o filme lá, né, esqueceram de mim. Aí você lembra da musiquinha, para ter pronome tem que ter preposição. Então você vai procurar os pronomes mit, si, nos, us. Se tem pronome, tem de ter preposição, Tem de ter os dois. Ou tem os dois, ou nenhum deles. Então o correto aqui é, esqueceram-se de mim. Então lembra, para ter pronome, tem de ter preposição. Quando você pega, por exemplo, esqueci. Aí você fala muito assim, esqueci do material. Falamos muito assim, esqueci do material. Tá errado. Por quê? Você está usando somente a preposição. Então, para ficar correto, você vai dizer assim, esqueci o material. Você vai falar, lembrei a dica. Então, veja, tem um sem outro. Quando você vem para cá, e aí você coloca assim, lembrei-me, olha a relação, lembrei-me, colocou o pronome, então você vai colocar o quê? A preposição, você vai colocar assim, lembrei-me da dica. Então, se tem um, tem o outro, se não tem um, não tem o outro. É uma relação equivalente. Quando você pegar a questão aqui, nunca esqueceu dessa pedra, você está usando só a preposição, que é a preposição de mais essa. Então, se tem preposição, o que é que está faltando? O pronome. Então, ou você fala assim, nunca se esqueceu, usou o pronome, vai usar a preposição, vai falar dessa. Ou você fala sem o pronome, sem a preposição, nunca esqueceu, e aí você vai falar, essa pedra. E aí você vai lembrar que você pode escrever de duas formas. Sem pronome sem preposição, com pronome com preposição. Você vai poder falar dessas duas formas aqui, certo? Essas duas formas. Tranquilo? Ok, bem tranquilo aí, né, pessoal? Vamos nessa? Vamos lá para a questão 3. A questão 3 fala assim: barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Convulsão coletiva, né? Convulsão coletiva. Ele diz assim: analisando sintaticamente a oração, marque a opção correta. Aqui é um tipo de questão que ele dá uma frase, né?
e ele pede para marcar a afirmativa correta. Veja que nessa questão aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos, né? Ó, sujeito, sujeito simples, sujeito composto, predicado, voz verbal, verbo transitivo ou intransitivo. Então, beleza. Vamos começar aqui por esses dois aí. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar. Essa questão 3, ela vai estar cobrando alguns detalhezinhos, né? Então, beleza. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro, simples e composto. Então, vamos trabalhar primeiro isso aí, certo? Ó, você vai ter o verbo. Para você encontrar o sujeito, você vai fazer essa perguntinha aqui, ó. Você vai fazer a pergunta: que ou quem é que mais verbo? Você vai fazer essa perguntinha aqui. A resposta dessa pergunta vai ser o que chamamos de sujeito da oração, certo? Então, se você pesquisar aí o que é o sujeito, vai dizer que o sujeito é o termo a que o verbo se refere, certo? O sujeito pode vir antes, o sujeito pode vir depois, não importa a ordem. Então, quando eu pego aqui, ó, assinalavam, eu vou pegar o verbo assinalar, vou perguntar a ele a seguinte pergunta: o que é que assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva? O que é que assinalavam? Barracas derrubadas. Olha, barracas derrubadas aí é a resposta. Então, este termozinho aqui, ó, que eu estou destacando, como ele é a resposta, vai ser chamada de quê, ó? Vai ser chamada aí, ó, de sujeito. É o sujeito da oração, certo? Sujeito da oração. Ok. Agora, para saber se é simples ou composto, vai ter que observar que dentro desse sujeito existe um termo ou mais termos que vai ser chamado de núcleo. Esse núcleozinho aqui é a palavra mais importante. É a palavra mais importante. E ela não é preposicionada. Aí quando você tem aqui, ó, apenas um núcleo, ou dois ou mais, vai dar exatamente a classificação de sujeito simples, quando tem apenas um núcleo, sujeito composto, quando tem dois ou mais núcleos, certo? Então, quando eu pergunto aqui, ó, cuidado, sujeito composto não é o sujeito que tem mais de uma palavra, não. É o que tem dois ou mais núcleos. Então, ó, barracas derrubadas. O núcleo, ó, é a palavra barracas, ó. As barracas assinalavam. Assinalavam. Então, eu só tenho aqui, ó, um núcleo. Se eu só tenho um núcleo aqui, nesse caso da questão 3, eu tenho um sujeito chamado de sujeito simples. Certo? Eu vou ter aí um sujeito simples formado apenas por um núcleo. Certo? Seria composto se ele falasse assim, ó, as barracas e, ó, as barracas e as casas. Aí sim seria composto, porque aí eu teria dois núcleos, né? Peraí, tô errando aqui. Eu teria dois núcleos. Eu teria, por exemplo, as barracas e casas. Eu teria dois núcleos aqui. Eu teria o núcleo de barracas e casas. Então, se fosse assim, aí seria o quê? Um sujeito composto. Certo? Então, se o sujeito é simples, por exceção já elimina. Não pode ser sujeito composto.
A banca CETRED, na letra C, ele fala sobre predicado. Deixa eu falar um pouquinho sobre o predicado, certo? Vou falar um pouquinho sobre o predicado aqui, ó. O predicado, você vai olhar para o verbo. Quando esse verbo aqui, ó, for um verbo de ligação, certo? Quando esse verbo for um verbo de ligação, aí nós vamos ter o que chamamos de predicado nominal. Então, se o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Então, falou de predicado nominal, como ele comentou na C, eu tenho que procurar os verbos de ligação. Então, eu tenho que procurar o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo parecer, o verbo permanecer, o verbo continuar, o verbo tornar-se, o verbo andar, quando é igual a estar. Então, eu devo me preocupar, ó, nisso aqui, certo? Então, quando eu falo Edson é dedicado, o que é que eu tenho aqui, ó? Sujeito. Quem é que é dedicado? Edson. Edson aqui é um sujeito simples. Esse ezinho aqui é um verbo de ligação. Então, nós vamos ter o quê? Um predicado nominal. Então, muita coisa, ó, está relacionada uma coisa a outra, certo? Uma coisa a outra. Então, ó, assinalavam não é verbo de ligação, portanto, não pode ser predicado nominal. Como esse verbo aqui, ó, ele expressa uma ação, aí olha que bacana. Como o verbo expressa uma ação, o predicado vai ser verbal. Então, aqui nós vamos ter, ó, predicado nominal é formado pelos verbos de ligação. Predicado verbal decorre quando o verbo da oração expressa uma ação, certo? Pedro saiu, Pedro chegou. Então, eu vou ter isso aqui, certo? Na letra D, fala o seguinte, ó. Está na voz passiva, errado. Está na voz ativa, né? Ó, aí você tem, ó, voz passiva versus voz ativa. A voz passiva, nós vamos ter um sujeito passivo. Nós vamos ter um sujeito chamado de sujeito paciente. E voz ativa, nós temos um sujeito ativo, né? Um sujeito ativo, né? E aí eu vou ter passiva, recebe ação. Ativa, pratica a ação. Pratica e recebe. Então, barracas assinalavam. Isso aqui é o quê? É uma atividade. Elas assinalavam e não elas foram assinaladas. Então, aqui é o quê? Está na voz ativa e não passiva. Bom? E na letra E diz que não apresenta verbo transitivo, tá errado. Apresenta transitivo. Inclusive, este verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo direto. Ó, quanta coisa a gente trabalha nessa questão, né? Ó, esse verbo ele é transitivo direto. Para você confirmar que um verbo é transitivo direto, primeiro encontre o sujeito, depois pergunte o que, pergunte quem, e a resposta vai ser o objeto direto. Só é verbo transitivo direto na presença de quê? Do objeto direto, do seu complemento, né? Então, o verbo transitivo direto exige um complemento regido sem preposição. Então, esse aqui é o papel
do VTD, certo? Então, se você primeiro encontra o sujeito, depois pergunta ao verbo o que ou quem, aí você confirma que é VTD. Então, por exemplo, aqui, ó, barracas derrubadas é o sujeito, a gente já sabe que isso é o sujeito, então tá aqui, ó, primeiro passo cumprido. Assinalavam. Veja que eu consigo perguntar o quê, ó? Assinalavam o quê? Ó, consigo perguntar. Barracas derrubadas assinalavam o quê? O ímpeto da convulsão coletiva. Então, ó, isso aqui, ó, o ímpeto da convulsão coletiva é o objeto direto. Olha a análise que é feita em relação ao que ele quer. Então, aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo direto. Certo? Aqui ele fala, não apresenta verbo transitivo, está errado. Tá bom? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. A 4 diz assim, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma culta, né? Ó, a regra principal de colocação pronominal, né? Que diz respeito a esses pronomes aqui, ó, o me, o ti, o si, o nos, o vos, o ois, o ais, o lhes. Nós vamos ter duas regras importantes aqui, que é a regra da próclise proibida, certo? A próclise ela vai ser proibida no início de frases. Então, se você procurar aí colocação pronominal, você vai ver que essa regra aqui ela é a mais comum. Primeiramente, o que é próclise? Próclise é o pronome antes do verbo. Então, o pronome antes do verbo é proibido quando estiver no início de quê? De frases, né? Por exemplo, me ame, tá errado, certo? Vou ter de pôr o pronome depois do verbo, é ame-me. Me ligue. Me ligue, tá errado. Vou pôr o pronome o quê, ó? Depois do verbo. Te amo, tá errado. Vou pôr o pronome depois, ó. Amo-te. Então, essa regra aqui da colocação pronominal é a mais comum. Não pode iniciar frase por pronome oblíquo. Então, se você pega aqui, ó, te amo, meu bem, tá errado. Te amo não pode, eu vou falar amo-te. Certo? Se prepare, vai ser uma noite animada, tá errado, ó. O correto é prepare-se, certo? Ó, vírgula, se desculpou, tá errado, vai ficar desculpou-se, vai ficar desculpou-se, ok? Letra D, tá errado, me pedirão, tá vendo? Então a resposta aí da 4 é a letra A, certo? Por eliminação. Te amo, se prepare, me pedirão e se desculpou, não pode estar no início de frase. A respeito de pedirão, quando o verbo estiver no futuro, pedirá, pedirão, vai ocorrer o que chamamos de mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome no meio. É o pronome no meio do verbo. Então, me pedirão tá errado. A forma correta vai ser o pronome no meio. Vai ser... Peraí. Olha que estranho a mesóclise. Mas é a forma correta, ó. Pedir-me-ão. A forma correta é essa. Por que eu vou empregar no meio, professor? Por que eu vou empregar a mesóclise?
porque o verbo aqui é futuro. Então, se você pega, por exemplo, se você pega, por exemplo, se daria, não pode do início. Só que daria é futuro, então vou usar a mesóclise, então vai ficar dar-te-ia. Vai ficar assim. Tá ok? Aí olha só, a outra regra aqui que é comum é a regra da próclise obrigatória. Próclise obrigatória. A próclise vai ser obrigatória quando houver fator atrativo. E aí vai vir uma listazinha aqui de fatores atrativos, ó. Palavras negativas. Então, o pronome vai estar em posição de próclise antes do verbo por conta do fator atrativo. Então, eu tenho palavras negativas, eu tenho advérbios, eu tenho pronome relativo, olha os pronomes, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, certo? Pronomes demonstrativos. Eu vou ter em mais o gerúndio, certo? Certo? São alguns dos casos aí de atração. Quando você pega aqui, nunca é um fator de atração, nunca. Quando é um fator de atração, Então esse nunca é fator de atração e esse quando ele é um fator de atração. Então aqui, o pronome fica o quê? Antes do verbo, certo? O erro da B, C, D e E é porque usou o pronome no início e, como regra geral, não pode, é proibido. Então a resposta aí é letra A, certo? É igual a ideia. Se eu falo não, eu não posso falar, aí vai ficar não te amo. O te vai ficar antes do verbo por conta do não, que é um fator de atração. Tá ok? Beleza? Ok, vamos para a próxima. Questão 5. A questão 5, meu aluno, é uma questão sobre pontuação. E ela fala assim, após a leitura das frases a seguir, assinale a que não apresenta pontuação correta. Não apresenta pontuação correta, certo? Em questões desse tipo, pode ficar tranquilo e você ir pelo metro. Encontre o verbo primeiro passo é encontrar o verbo. Primeiro passo é encontrar o verbo. Depois, pega o verbo e ache o sujeito. Certo? Segundo passo é encontrar o sujeito. Então vamos fazer juntos aqui, Primeiro passo, você vai destacar os verbos. Vamos destacar aqui, esperavam, 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 esperavam e esperavam. Tá vendo? Ok. Primeiro passo foi o quê? Destacar os verbos. Esperavam. Certo. Professor, qual é o segundo passo? Contra quem? Sujeito. Certo? Aí olha só. Aí eu vou ter duas ideias. Aí eu tenho um sujeito, verbo. Sem termo intruso, sem termo intruso, não separa. Só que se eu tiver sujeito, termo intruso, verbo, então, com termo intruso,
Se houver pontuação, se for pontuar, tem de abrir e fechar. Vamos lá. Sujeito, verbo. Não há termo intruso. Então, eu não pontuo, não separa por pontuação. Agora, apareceu entre o sujeito e o verbo um termo intruso, aí eu vou ter que pontuar, né? Se eu for pontuar, eu vou pontuar antes e depois. Então, vai ficar assim, ó. Olha como vai ficar a pontuação aqui. Ó. Vai ficar, ó, sujeito, vírgula, termo intruso, vírgula, verbo. Os erros mais comuns é quando o examinador ou ele coloca só a primeira ou só a segunda vírgula. Então tá aqui, ó, termo intruso. Se for pontuar, coloca vírgula antes, coloca vírgula depois. Então o que é que você vai procurar? Achou o sujeito, achou o verbo, encontrou o sujeito, aí eu observo se tem termo intruso ou se não tem, certo? Aí eu observo o quê? Se houver o termo intruso e houver as duas pontuações, vai estar correto. E essas pontuações aí servem para intercalar. Servem para intercalar. Então, olha só. Olha só a letra A. Ó, verbo esperavam. Ó, quem é que esperavam? As pessoas. Ó, as pessoas. Tá vendo? O que é que eu observei? Entre pessoas e esperavam a forma agrupadas. Professor, agrupadas é um termo intruso, sim. Por que está correta a letra A? Porque ele pontuou antes e depois, tá vendo? Então, na letra A, eu tenho sujeito, vírgula, termo intruso, vírgula, verbo. Pode isso aqui? Pode. Pode. O que não pode é sujeito, verbo, vírgula. Aqui não pode, né? Porque a regra principal de pontuação diz que você não separa o sujeito do verbo. Aí quando você pega na letra B, que é a nossa resposta, que é a resposta errada, olha o que nos espera aqui na B. Verbo esperavam. Quem é que esperavam ansiosas? As pessoas. Observe aqui que não há termo intruso entre pessoas esperavam. Então essa vírgula aqui, meu aluno, ela está errada. Não pode separar aí. Não pode separar. Ó, aqui tá ok, ó. As pessoas esperavam. Ó. Aqui tá ok, ó. Verbo, sujeito. Aí tá ok. Aqui tá ok, ó. Verbo. Quem é que esperava, ó? As pessoas ansiosas, ó. Sujeito, ó. Aqui. Quem é que esperavam? As pessoas, certo? Então ele vai mudar as posições aqui. Aí agora vamos lá. A gente já sabe que é B, não separa o sujeito do verbo. Mas olha uma coisa interessante aqui. A mesma relação que há sujeito e verbo, há de verbo e complemento. E aí vai entrar no terceiro passo. Esse terceiro passo você só faz se precisar. Certo? Que é o verbo com complemento. Aí vai ser a mesma coisa. Você tem aqui, ó, você tem o verbo e o complemento. Se não houver termo intruso, eu não uso vírgula. Mas se eu tenho o verbo, termo intruso e o complemento, se for pontuar, tem de pontuar antes e depois. Certo? É igual aqui, ó. Se eu falo assim, ó, comprei um carro, eu não posso separar. Eu não posso separar comprei, que é o verbo, e um carro, que é o complemento. Mas se eu digo para vocês que eu comprei hoje um carro, aí eu terei aqui a possibilidade de usar aqui e aqui.
Aí uma dica, o termo intruso, você pode retirar. Você pode retirar. Ó, e comprei hoje um carro. Aí você pode tirar. Comprei um carro. Então vai ser a mesma relação. Se tem termo intruso, eu vou pontuar antes e depois. Certo? Então olha só aqui, ó. Ó, as pessoas esperavam. As pessoas esperavam. Ó, as pessoas esperavam, ó, a chamada para o atendimento. Veja que eu tenho aí, ó, agrupadas, é um termo intruso. É um termo intruso. Ó, vírgula antes, vírgula depois, ó. O que é que eu tenho aqui na C? Eu tenho, ó, o verbo esperavam, vírgula, o termo intruso, vírgula e o complemento, ó. Eu vou ter essa formulazinha aqui, ó. Tá ok. Certo? A mesma coisa tem aqui, ó. Verbo, ó, esperavam a chamada. Aí eu tenho novamente aqui o que, ó? O termo intruso, ó, agrupadas, ó. Vírgula aqui, vírgula aqui. Aí aqui eu tenho, ó, esperavam ansiosos, ó, esperavam ansiosas a chamada. Aí aqui eu tenho, ó, agrupadas, ó, agrupadas. Então eu vou ter vírgula para abrir e para fechar. Então com esse método aqui, aprendeu, colocou em prática, pode ter certeza que o número de questões que você vai acertar vai ser muito maior, certo? Então, meu aluno, essa foi a live de hoje, né, da quinta-feira. Fico muito feliz de ter vocês aqui, né, a Simone, a Ivoneide, o João Maria, que mais? A Siqueira, a Ana, o Juca, Francisco, a Renata, o Sebastião. Todos vocês, um grande abraço, um grande carinho que eu tenho por vocês, né? Continue nessa jornada. Sei que não é fácil, mas pode ter certeza, vai valer a pena. Continue. Tenho certeza que a sua aprovação ela vai vir. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí nos grupos. Um abraço e até a próxima live, se Deus permitir. Um abraço e até mais. Valeu!